Olá, boa tarde. 1h23, é isso? 1h23. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta aqui no Acre, afiliada à Record TV. Você estava com Astério Moreira e a equipe do Gazeta Alerta, né, acompanhando o noticiário policial, o noticiário comunitário, do Movimento Popular. Agora você está aqui conosco no programa Gazeta Entrevista. Eu peço muito a sua participação. Hoje nós vamos conversar nos dois primeiros blocos. Nós vamos conversar com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, o Assuero Veronês. O Assuero já veio aqui diversas vezes. Agora, para tratar deste assunto especificamente, ainda não. Ele veio aqui, já tratou desse assunto, deu uma pincelada nele, mas porque ainda era um projeto, ainda era uma intenção, ainda estavam sendo feitas as costuras para que o Peru passasse a ser um mercado efetivo para a nossa carne, tanto a carne de boi quanto a carne suína, carne de porco, não é? E, apesar de todo o aperreio, de toda a insegurança, de todos os problemas de ordem política por qual passa o Peru, o Ministério da Agricultura de lá bateu o martelo e liberou a comercialização da carne acreana, né? Então, portanto, as empresas peruanas podem comercializar carne com o estado do Acre, carne brasileira aqui, produzida aqui no nosso terreiro. Bom, então com o Assuero, isso aí impacta a nossa produção? Na produção de carne de boi, impacta quanto? E na produção de carne suína? Quais são as estimativas? O que vai exigir do nosso produtor? E mais, essa decisão de natureza institucional precisa ser acompanhada de ações práticas pelo lado aqui do Brasil, né? Porque o governo brasileiro não entende a necessidade de ter uma estrutura burocrática importante para liberar essa carga. Ali na região da fronteira Assis Brasil com o Peru, pelo amor de Deus, para quem está querendo fomentar o comércio regional, é preciso ter uma outra estrutura. Os servidores da Receita Federal, das vigilâncias sanitárias, do Ministério da Agricultura, preciso ter servidor público ali. Os que tem ali não dão conta de agilizar esse comércio no volume e na velocidade que se exige. Mas a gente vai conversar com ele daqui a pouco sobre isso, tá bom? Por falar em carne, tem aqui uma informação importante. Já inaugurou o mais novo atacarejo de Rio Branco, o Atacali. No Atacali, você encontra tudo o que precisa em um só lugar e com aquele precinho de atacado para você levar o que quiser e ainda economizar. Localizado na BR-364, próximo à corrente, o Atacali conta com padaria, açougue, hortifruti granjeiros e muito mais. São centenas de produtos e com aquela qualidade que você merece. Na hora de fazer as suas compras, seja para a sua casa, para o seu comércio, restaurante ou para o seu negócio, vá ao Atacali e se surpreenda com essa nova forma de fazer a sua feira. Siga as redes sociais @Nosso Atacali no Instagram e no Facebook e fique sempre por dentro de todas as ofertas e promoções. Atacali, vem que no Atacali tem. Muito bem, seu Assuero Veronês, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez, Assuero. Boa tarde, tá? É a minha satisfação estar aqui mais uma vez. Bom, o governador Gladson Cameli, no final da semana passada, nas redes sociais dele, deu essa boa nova, né? Ele até cometeu um deslize porque ele só disse metade da coisa. Ele só falou a respeito da carne de boi, ele esqueceu da carne de porco. Mas o Peru, ele liberou a comercialização não só da carne bovina, mas da carne de porco. Assuero, o que isso exige do setor produtivo? Vamos por partes. Vamos falar do setor produtivo, depois a gente fala a respeito do que exige dos governos. Mas em se tratando do setor produtivo, o que isso exige de vocês?
exige um compromisso com a qualidade, um compromisso com a sanidade especialmente, né? E exige produtividade para a gente ter competitividade, ou seja, a gente tem que saber produzir carne de qualidade e com preços competitivos. 4 milhões não estão, você acha que não é um plantel seguro? Então, o plantel deve crescer enquanto puder crescer. Quer dizer, nós temos hoje uma limitação ambiental, que a gente sabe qual é, né? Não é quase possível hoje você expandir muito a área já desmatada do Estado, do ponto de vista legal, né? Então, o que nós temos que crescer é em produtividade. Mas lembrando, sempre me cobram isso, por que não faz confinamento no Acre, etc. Porque aí você eleva a capacidade de suporte das propriedades, em vez de caber 2 animais por hectare, passaria a caber 10, 8, 10. Ou seja, são sistemas de produção que encarecem muito. O confinamento é para qualquer um, né? E aí a hora que você encarece, você pode sair do mercado, né? Você não é competitivo. Você tem que lembrar que o Acre está longe dos mercados consumidores, dos principais mercados consumidores dentro do Brasil, né? Sul, Sudeste, etc. Isso tudo implica em custo. Então, qual a nossa vantagem comparativa? É que a gente produz um boi a pasto. Pelas qualidades que a gente tem aqui de terras e de clima especialmente, nos permite fazer um boi a pasto. Fazendo um boi a pasto, você faz um boi mais barato e com mais qualidade na carne, mais sabor na carne. E é isso que nos torna competitivos nesses mercados. Agora, se a gente encarecer os nossos sistemas de produção, obviamente nós vamos ter mais dificuldade em enfrentar esses mercados. Quando você diz que você é cobrado em relação a essa agenda do confinamento, quem cobra de você não cobra dos pecuaristas que têm melhor estrutura, maior capital e deixa o boi a pasto para o pequeno? Não seria o mais lógico? Não, isso não é possível. É tudo uma cadeia, né, que funciona. Não existe o pequeno e o grande, o enorme? Não, para essa questão não. Eu acho que o grande também, se ele encarecer seu sistema de produção, quer dizer, pegar seus bois e jogar num confinamento, ele tem que dar ração para o boi, em vez de dar pastagem que a natureza nos dá, né? O clima nos dá, o sol nos dá, faz fotossíntese, e é capim. Agora, se você transforma o boi, a gente fala em deixar de ser ruminante para ser um monogástrico, né? Tipo um animal que tem que comer ração, porco, por exemplo, né? O frango, você encarece muito esse sistema de produção. Principalmente que nós temos ainda poucos insumos para produzir ração, né? Agora que a gente começa a aumentar a produção de soja que entrou, o milho sendo aumentado, isso tudo vai criar algum tipo de impacto lá na frente, lá na produção animal. É o que já está acontecendo. Quer dizer. E essa expectativa agora de exportação aumenta mais ainda esse interesse pela produção de grãos. Bom, então eu perguntei para você o que exige do setor produtivo, você falou, olha, precisamos manter uma escala, né? Precisamos manter volume e qualidade disso. Exatamente. Agora, quando você fala isso, Assuero, você está vislumbrando que isso pode ser disseminado um pouco mais ou vai continuar concentrado nos produtores que a gente já conhece? Não, eu acho que o mercado de terras hoje no Brasil é um mercado muito dinâmico. Não sei o que vai acontecer da agora para frente, mas até agora você sabe que o agronegócio está bombando, né? Quer dizer, a cada ano bate recordes, não só de produção, como de produtividade, né? E de exportação. Ou seja, o Acre também recebe o reflexo disso, né? Houve um aumento substancial no valor de terras, né? Mas, claro, quem está estabelecido só investe em aumento da sua produtividade, né? E isso tem acontecido, quer dizer, as pessoas procuram, sem aumentar muito o custo, por exemplo, sem confinar ou sem intensificar demais para buscar índices de produtividade muito altos, mas que te elevam muitos custos, mas de qualquer forma as tecnologias estão aí a cada vez aparecendo mais, né? Uma dinâmica de produção científica muito grande nessa área e a gente incorpora muito rápido isso. Então,
a gente vê um processo de aumento do rebanho na mesma área. Isso está efetivamente Como é acontecendo. que são os números em relação a isso? O que você se lembra que dá para falar aqui? Não, o aumento de rebanho é aquilo que você falou. Oficialmente é 4,2 milhões de animais, né? Esse Mas é hoje o a número. nossa relação de produtividade por hectare, como é que está? Número de cabeças por hectare. Eu acho que você pode trabalhar 1,8, 1,9, até 2, mas tem gente com 3. Quer dizer, né? Então, aqui embaixo da escada tem muita coisa para ser melhorada, né? Tem muito, principalmente na pequena propriedade. Você sabe que a pecuária é difundida aí, tem 80, em torno de 80, 82% são propriedades com menos de 100 cabeças. Ou seja, é uma atividade de pequenos, né? E se você levar até 500 cabeças, você vai para 96% das propriedades do estado. Ou seja, quem tem mais de 500 cabeças é um grupo muito É pequeno. 4%, mais ou menos. Que outro dia eu fui falar que era uma patota e você ficou com raiva de mim. Não, o termo foi pior que isso. Foi pior que patota. Açoeiro, o Peru come carne de boi? Pouca. Como Muito é que a pouco. gente faz? O que estaria sobre a responsabilidade da Federação da Agricultura do Acre para criar uma cultura no peruano de comer carne de boi? Precisa uma campanha publicitária lá? O que vocês estão pensando? A federação pode fazer muito pouco. Eu acho que a oferta de carne de qualidade e com preços que estão dentro da possibilidade do peruano médio, eu acho que isso aí é que é fundamental. Eu não sei como vai ser feita essa conta. Naturalmente, quem vende carne não são os pecuaristas, são os frigoríficos, né? E os frigoríficos vão ter que fazer uma prospecção desse mercado, fazer um levantamento disso e ver, né, o quanto custa botar carne lá em Lima, né, e que tipo de carne, que tipo de corte que a gente chama. É um corte mais valorizado, tipo uma picanha, tipo um filé, ou são cortes mais baratos? Depende. Porque Lima tem lá 8 milhões de habitantes e tem uma população rica que consome carne. Por outro lado, tem uma população muito pobre, o Peru, que come até as minudências dele, os miúdos, né? Que são, e principalmente os miúdos chamados vermelhos, coração, fígado, rim, eles consomem muito isso. E é uma boa estratégia para o frigorífico local aqui colocar esse tipo de produto lá, né? Mas é tudo uma incógnita ainda. Nós ficamos muito tempo tentando conseguir essa liberação. Ela dependeu do esforço de muita gente, de muitas instituições, né? Muita gente trabalhou nisso por muitos anos, né? Eu estava lembrando que desde 94 nós viemos trabalhando com essa questão da fitosa, que era fundamental para abrir mercados para a carne brasileira. O governo assumiu um compromisso naquela época de erradicar a fitose, não mais combater a fitose. E viemos todos trabalhando, governo, iniciativa privada, para atingir o status sanitário que nós temos hoje aqui no Acre, né? Quer dizer, chegamos aí em zona livre, sem vacinação, que é o status do Peru. Então, até aí você vê que a gente tem agora a possibilidade de abrir esse mercado justamente porque criamos condições sanitárias equivalentes. Agora, só fazendo justiça, só para a gente não... Isso aí é um encerramento de um ciclo, né, Açoeiro? Vamos lembrar aí, porque dá a impressão de que as coisas aconteceram a partir de agora, e não foi bem assim, né? Isso é uma construção que vem de longe. Isso é um processo de pelo menos 30 anos, pelo menos. De 30 anos que eu acho que foi quando começou o processo de erradicação. Criamos o Fundepec, que é um fundo privado, onde os produtores, quando abatem seu rebanho, contribuem para esse fundo. Esse fundo era fundamental para dar suporte a essa política de erradicação, porque no caso de aparecimento de foco, tinha que abater os animais e o produtor tinha que ser indenizado. Então nós construímos o Fundepec e trabalhamos aí em convênio com o governo, ajudando muito a solidificação, a estruturação do IDAF. Né? O IDAF hoje está num outro patamar, né? Fez inclusive concurso recentemente para auditores fiscais estaduais, né? Então o IDAF hoje tem uma estrutura muito boa. Então nós criamos as condições adequadas para ser reconhecido como zona livre sem vacinação.
E, obviamente, isso facilitou com que o Peru reconhecesse essa situação sanitária, que é o que eles olham primordialmente, para chegar a esse ponto de liberar para 2 frigoríficos, né? Que Dom Porquito, né? É o Dom Porquito, na questão do suíno, e o Frigonosso. Frigonosso. São os 2 cifados. Que os 2 cifados, não só cifados, mas o Frigonosso tem o JBS, que é cifado também, tem aquele outro do Quinari também, que vai reabrir agora, que também é cifado, mas era a questão da desossa, porque a carne, para ser exportada, tem que ser desossada. Exato. Bem lembrado. E o JBS não tem desossa aqui no Acre. E o Frigonosso tem a desossa e é cifado. Então, eles fizeram um esforço muito grande, é preciso reconhecer, juntaram as competências aí para... Né, o próprio governador Gladys Cameli tem que se reconhecer, quando ele era senador ainda, ele já encampou essa luta, né, trabalhou junto com as instituições e apoiou, e chegamos a bom termo, né, mas houve um esforço de muita gente, né? A bancada federal, especialmente o senador Márcio Bittari e o deputado Alan Rick, foram muito atuantes nessa questão, e as instituições, né, federações, os próprios empresários, né, o sindicato da carne que existe hoje. Quando o governador postou aquele vídeo no último final de semana, eu fico olhando os comentários, né? E tem vários comentários. Uma moça fez um comentário que destoou dos demais, e me parece um comentário um pouco mais atento. Ela falou assim: bom, agora é que lascou mesmo, que a gente não vai mais conseguir comer carne. Queria que você comentasse essa abordagem que ela deu, porque me parece ser uma abordagem lúcida, ou não? Tem lógica, né? Aparentemente teria, mas na verdade não tem, né? Não tem por quê? Porque a gente não sabe quanto que o Peru vai comprar? Veja bem, o Brasil exporta em torno de 20% da carne produzida aqui. 80% é consumido no país, né? E aqui no Acre a gente consome em torno de 25% da carne, porque o resto vai para outros estados. Mas, Assuero, lembra que você me contou essa semana ainda, que nós consumíamos 45 quilos por pessoa por ano. Sim. E diminuiu para 26 quilos? É verdade, é verdade. Tivemos aí um problema de uma crise que se abateu, teve a questão da Covid, quer dizer, uma série de problemas. Tivemos uma alta no mercado de carne, depois recuou, né, o boi recuou bastante. E essas coisas, essas flutuações de mercado acontecem, né? Agora, não existe isso. O Peru primeiro consome muito pouca carne, né, bovina. Não só o Brasil vende para o Peru, né? O Brasil já vendeu, o ano passado, ou o ano retrasado, vendeu 8 mil toneladas para o Peru. O Brasil, a maioria, saindo por onde? Por Santos, lá, 80 mil toneladas. Via marítima e tal. 8 mil toneladas. 8 mil, perdão. O Acre produz 100 mil toneladas por ano, né? Então nós temos muita carne para oferecer à população. Agora, a questão de mercado, de poder aquisitivo, essa é uma outra questão. Sabidamente, a renda do brasileiro médio não está essas coisas para permitir, né, às vezes, de comer carne todos os dias, etc. Então, mas eu queria só fazer um exercício de raciocínio, aproveitando o comentário dessa internauta. Há uma lógica, né, de mercado. Se nós vamos comercializar com o Peru, mais carne vai sair daqui, menos carne fica. Entendo o seu raciocínio. Mas essa conversa da gente, você sabe disso. As pessoas querem saber se essa comercialização com o Peru, em que isso pode impactar no preço do açougue aqui? Não. No preço do açougue, me parece que nada, né? Porque a quantidade é tão pequena e nós nem temos essa quantidade, nem sabemos como se vai comportar esse mercado. Quer dizer, mas, sabidamente, se você hoje, a carne do Acre, 80%, 75% dela, vai para outros estados do Brasil, qual a diferença para o açougue aqui, para o consumidor daqui, se essa carne está indo para São Paulo ou está indo para o Peru? Nenhuma, né? Nenhuma. Na verdade, ela ir para o Peru, ela remunera melhor quem exportou, no caso o frigorífico, né, ou outra empresa criada para esse fim,
e vai trazer mais dólares para dentro do país, para dentro do Estado, né? Isso tem consequência, claro, no nível de emprego, etc., né? Olha só o que a Sara Regina, de Senador Guiomar, está te perguntando. Santa Catarina era o único estado reconhecido pela OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, não é isso? Exatamente. Como que hoje é a livre... Organização Mundial de Saúde Animal, mudou. Exato. Né? Como livre, Santa Catarina era o único estado conhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. O estado, quero crer que ela esteja querendo se referir ao Acre, tem essa responsabilidade do serviço veterinário oficial. Aumenta com esta mudança de status sanitário? Ou os pecuaristas fazem os 70% de responsabilidades? Eu não sei se eu li corretamente, Sara, o seu questionamento. O Estado tem essa responsabilidade do serviço veterinário oficial? Eu acho que ela está questionando se o Estado está habilitado e aparelhado para assumir essa responsabilidade com relação à questão sanitária. Aí é o papel do IDAF, né? É, o papel do IDAF. Eu acho que o IDAF está numa fase muito boa, foi feito um grande investimento, até por quase uma pressão, obrigação do Ministério da Agricultura, né, em função dessa mudança de status sanitário, porque o Brasil foi dividido em 5 blocos, nesse processo de zona livre sem vacinação, e o Acre era o bloco 1, junto com Rondônia. Depois foi expandido com o sul do Amazonas e mais uma pontinha do Mato Grosso, quer dizer, e aqui virou um bloco, o primeiro a se tornar a zona livre. Pois é, e aí sem vacinação. Eu vou lembrar que vocês tiveram que fazer, aí já era no governo de Gladson Cameli, não é? Sim. Já era no governo de Gladson Cameli, com essa formação desse bloco, digamos assim, que os interesses do Acre passaram a ser os mesmos de Rondônia. E aí a classe pecuarista se uniu e deu uma força ali para poder estruturar, porque tinha alguns municípios que os escritórios do IDAF não estavam lá, essas coisas, né? Verdade, verdade. E vocês deram esse gás. Nós ficamos preocupados em ficar para trás, né? Quer dizer, ficar aqui recanteado aqui, porque a gente, Exato. Rondônia, que é o nosso estado vizinho, né? Que a gente tem uma conexão direta. Seria um caos para o nosso setor. Seria um caos, mas a gente fez um trabalho junto aí ao governo, usamos os recursos, um pouco de recursos do nosso Fundepec. E isso foi fundamental para estruturar, dentro do prazo que o Ministério tinha estabelecido, para a gente estruturar o IDAF para que a gente pudesse vencer essa etapa. Perfeito. Nós vamos continuar, vamos fazer um intervalo agora e vamos continuar a conversa com a Açoeiro Veronês. Ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui. Vamos ver se dá tempinho para a gente falar sobre as expectativas do Açoeiro em relação ao próximo governo. Será que tem dor de cabeça aí ou tem responsabilidades compartilhadas aí para a gente discutir? Vamos conversar com ele, Açoeiro Veronês, aqui no Gazeta Entrevista.